Olá, pessoal, todo mundo bem? Então vamos lá comentar aqui a prova de oficial de justiça na parte de legislação. Já ressalto que isso aqui é um gabarito extraoficial. Tem professores, por exemplo, que nem gostam de fazer isso, né? Porque às vezes eu posso dizer aqui que é um gabarito e a banca colocar outro. Às vezes tem aluno, tipo assim, que, o professor errou, né? Gosta de ver isso daí. Mas na realidade, muitas vezes a banca pode ter errado, ou nada impede de, às vezes, numa corre... agora são 11h10 da noite, num domingo. Eu estou corrigindo isso daqui, não tem validade nenhuma, que a validade é o gabarito oficial da banca. Mas por que que eu estou fazendo isso? Corrigindo a prova para ver essa questão das questões. Tem várias questões com problemas aqui, e até para alertar vocês para o recurso, porque eu sempre faço o modelo de recurso, mas você pode fazer o seu. E aí eu vou lhe mostrar qual o embasamento para você fazer o recurso da questão, caso você precise. Então, o intuito dessa correção é basicamente isso. Mas a validade é o gabarito oficial, ele é que vai mandar. Questão 31, bem tranquila. E sendo bem sincero, das quatro provas, estou corrigindo agora a quarta prova de legislação, a mais fácil foi essa daqui. A prova de analista administrativo estava dentro do padrão, mas uma outra questão ali complicadinha. Analista judicial, a prova não estava difícil, estava um pouco complicada. Alguns itens, a prova de apoio especializado, a mais difícil de todas, não era muito o que era esperado, né? Mas era a prova mais difícil, a do apoio especializado. Eu achei a de oficial mais fácil. Por quê? Porque você visualiza isso daqui, você até pelo que o professor vai falando. Não, peraí, o professor falou dessa serviço extraordinário, condições especiais, encargo de curso concurso. Agora, gratificação de controle interno e auditoria. Não, nunca vi ele falando, nunca eu passei a minha preparação toda, nunca ouvi isso. Então tá errado. Adicional noturno. Tem também. Então, 31 possivelmente o gabarito, item D. 32, essa 32 eu estou tentando entender ela, porque você olha para ela e você não acha o gabarito. Mas a banca ela fez uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. É você pegar um tópico, não é, nem é um pouco até desatualizado, mas um tópico que já foi revogado e cobrar. E cobrar possivelmente como errado. Por quê? Olha isso daqui, meu povo. Você olha para essa questão, você pensa que ela está toda correta, né? Deixa eu só compartilhar aqui para mostrar aqui o próprio estatuto. Espera aí, só pegar aqui a parte que fala de promoção para vocês. Pronto. O item A aí é a redação desse artigo 22 que foi revogado, 2007. Então, o item A ele fala promoção, elevação do servidor à classe imediatamente superior a que pertence na respectiva carreira. Isso daí foi revogado e hoje ele não fala classe, fala posicionamento. Só que até mesmo em vários outros locais se fala de classe, né? Então a questão, se você errou essa questão, ela tem uma margenzinha para recurso, porque o item B, ele basicamente repete isso daqui, né? Promoção obedecerá aos critérios de merecimento e antiguidade na forma do regulamento. O item C é o que está estabelecido aqui, em cada órgão da administração estadual funcionará uma comissão permanente de avaliação para fim de promoção. O item D é o que fala do interstício. A promoção na carreira dá-se-á sempre de um posicionamento para o seguinte, com interstício mínimo de 2 anos. E o item E é o que está aqui. É vedada a promoção do servidor durante o estágio probatório, exceto ao final, quando poderá ser deferida uma movimentação de posicionamento. Então, o item, como ele pede o incorreto, o mais errado é esse daqui, porque ele copiou isso daqui que foi revogado. Então, como eu falei, é uma coisa que eu nunca vi, nunca tinha visto isso em prova nenhuma, a banca cobrar algo que foi revogado para considerar como errado. Nunca vi. E possivelmente ela considera o gabarito como item A, e se você errar essa questão tem margem para recurso. Não, é só o simples fato aqui de classe para posicionamento não deixa o item 100% errado, não. Ele é o mais errado, logicamente, porque é o que não está na lei, mas isso daí não deixa a questão 100% errada. Mas possivelmente a banca vai considerar como gabarito e tem A da 32. 33, questãozinha muito boa. O item 1 está errado, né? É no mínimo 10% e no máximo 20%. O item 2 está correto, 4 meses. E assim, a gente fala às vezes, eu falei na revisão, não sei o quê. É porque a gente fica feliz com isso. Fica feliz de falar um tópico na revisão, de véspera, porque tudo isso aqui foi trabalhado em sala de aula. Graças a Deus a gente
passou vários pontos aqui do que foi cobrado. É uma coisa assim, a gente pega uma lei de mais de 1.000 artigos, olha para ela e diz, eita, o que que vai cair? Mas na revisão diversa, você chegar, o aluno está ali, a prova é daqui, a revisão foi dia 9 para oficial, em Teresina. E aí você falar vários pontos se cair, isso é bem interessante, essa parte da promoção, isso daqui também foi citado lá, essa questão dos 4 meses antes. Então tá correto o item 2, o item 3 também está correto. Eu sempre falava em aula o seguinte, eu disse, olha, em outros estatutos, por exemplo, Lei 8.112, ele fala quais são as licenças que suspendem o estágio probatório. O nosso estatuto, ele falou como se fosse de forma geral, como se fosse todas as licenças aí que fosse suspender o estágio probatório. Então, possivelmente, o gabarito dessa questão, 33, vai ser o item C. 2 e 3 estão corretos. Questão 34, pelo amor de Deus. Uma questão como essa daqui, mas eu não posso nem dizer nada, né? Porque é uma banca que cobre em uma prova aí de análise judicial qual o número da súmula, só faltou ela perguntar qual o número da lei. Qual o número da lei aí? Isso daqui está lá no artigo 69, artigo 70. Eu até pedi na revisão de véspera, em vários locais, eu disse, ó, leia a lei complementar 230 todinha, ela é pequena e tudo, eu sempre disse isso. Quem foi meu aluno lembra que eu falei esse ponto. Mas chegar para mim e falar que, por exemplo, isso daqui era forte, eu não queria dizer isso. Um tópico lá no finalzinho, altamente decoreba. Então, muito chato, né? Uma questão como essa. A banca não está errada, não, estava na lei. Então, agora que é chato, é. Então, é o seguinte. E graças a Deus estava no material também isso daqui. E eu pedi para fazer a leitura da lei justamente para isso, para não ficar, não ter nenhuma surpresa quanto a esses tópicos aí. Esses cargos aí do item A ao item D estão em extinção. O cargo do item E está extinto. A diferença era só essa, artigo 69 e artigo 70 dessa lei. Portanto, possivelmente o gabarito a banca vai considerar o item E. Questão 35, quem estava assistindo às minhas correções, né? Eu corrigi analista administrativo, analista judicial, ganhou essa questão. Ganhou de brinde. Por quê? Porque a banca repetiu uma coisa que eu nunca imaginei também. Não, são 4 prós de legislação. Ela vai colocar 4 coisas diferentes. Quem assistiu acertou essa questão só por ter assistido as outras. Então, o item 1 diz assim: o substituto perceberá, além de seu subsídio, diferença proporcional ao tempo de substituição, calculada como se fosse titular de cargo em comissão da função de confiança. Perfeito? Correto? O item 2 está errado, porque nesses impedimentos, o afastamento superior a 15 dias vai ser substituído por prazo não superior a 180 dias e não 90 dias. E o item 3, a substituição depende de ato da administração, após indicação do gestor. Perfeito, então o gabarito possivelmente vai ser o item B. Questão 36. Ainda da Lei Complementar 230, né? Ele engatou aqui na 230 nessa prova, mas outro ponto também que eu falei demais sobre a questão do vice-corregedor. Então, caberá ao tribunal, através de resolução, criar e extinguir as suas unidades administrativas internas e dispor sobre as suas respectivas atribuições, desde que não importe na criação ou extinção de cargos ou aumento de despesas. Perfeito. Designação e cessação de interinidade para serventias extrajudiciárias de cada vagas, competência exclusiva do vice-corregedor. O que foi que eu disse? Falou lá, penalidades para serventias extrajudiciais, vice-corregedor, exceto a perda da delegação. E o item 3, aos policiais militares em efetivo exercício nas repartições do Poder Judiciário, permanece a gratificação prevista na lei, que não se incorpora aos proventos na atividade. Correto, possivelmente a banca vai considerar como gabarito aí o item D, né? Todas as afirmativas estão corretas. Questão 37, questãozinha do regimento interno, não era tão complicada porque é o seguinte, ele fala aí, ó, cabe ao tribunal o poder de polícia no recinto, nas dependências do prédio em que funciona e que tem a respectiva sede. Aí o item B. A polícia das sessões das audiências compete ao corregedor. Não. Quem é que vai comandar ali as sessões? Quem é que fica ali no poder das sessões? É o presidente. Então, quem é que vai determinar quem é? O corregedor, ele fica na questão de fiscalização, ele está fiscalizando os juízes. Muitas vezes ele nem está nas sessões, ele nem está nessas audiências, porque foi visto até, caiu em outras provas, né? Que ele está afastado da função judicante dele. Então ele pode até comparecer, mas não vai ser tudo que ele vai estar lá. Então, como é que eu vou colocar a polícia, o poder de polícia aí das sessões na mão do corregedor? Não, está na mão do presidente do tribunal. Ele é que tem essa parte administrativa.
Então, está errado o item B, possivelmente a banca vai considerar como gabarito o item B, que a polícia das sessões das audiências compete ao presidente do tribunal. Beleza, agora chegamos numa questãozinha problemática. O item 1 diz assim: o Tribunal de Justiça na prestação da tutela jurisdicional funcionar em plenário em câmara especializada, sendo 3 cíveis e 2 criminais. Está errado. São 4 cíveis e 2 criminais. O item 2. As câmaras especializadas cíveis e criminais são constituídas de no mínimo 3 juízes cada uma. Que está correto. Só que o item 3, o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí compõe-se de 15 juízes. Meu Deus do céu, tirar até o óculos aqui. Nas nossas aulas eu falei demais sobre isso, né? Eu disse, olha, são 20 desembargadores, mas o regimento interno ainda tem, se eu não me engano, lá no texto do regimento são 13, né, se eu não me engano. E eu sempre falava isso. E aqui ele colocou 15. Então tá errado de qualquer forma. Deixa eu até procurar aqui, como eu falei, aqui até uma para já uma possibilidade de recurso para vocês, procurar aqui o regimento interno para mostrar isso daí para vocês. Então, de qualquer forma, tá errado. Pronto, achei aqui. Se ela tivesse colocado 13, aí era uma questão problemática. Por quê? Porque olha o que diz o artigo 2º do Regimento Interno. O Tribunal de Justiça compõe-se de 13 juízes, com denominação de desembargadores. Só que aí tinha uma nota de rodapé dizendo que o tribunal tem 20 desembargadores. Então, de um jeito ou de outro, a questão está errada. O item 1 está errado, porque são 4 cíveis. Até já aproveitar que eu estou aqui com o regimento interno, ele vai falar sobre isso, tá aqui, ó. 6 direito público, sendo 4 cíveis e 2 criminais. Então, o item 1, ele está errado, o item 3 também, e o item 2 está certo. A Câmara Especializada Civil e Criminais são constituídas de, no mínimo, 3 juízes cada uma. Deixa eu mostrar aqui no próprio regimento. Cadê? Porque às vezes a gente não acha o artigo bem direitinho, mas deixa eu colocar no mínimo. Ah, tá aqui. As câmaras especializadas cíveis e criminais são constituídas de no mínimo 3 juízes cada uma. Então, porque se tivesse errado, né? Se o item 2 aí tivesse errado, aí poderia ter gabarito, que aí seria nenhuma afirmativa estava correta. Mas como o item 2 ficou correto, como a gente verifica aqui no próprio regimento interno, então a questão ela tem que ser nula, ela não tem gabarito, beleza? Então não tem, se tivesse só o item 2 correto, mas como não tem, então essa questão ela tem que ser anulada aí, já fica aí, já deixei para vocês quais são a fundamentação, mas quem quiser eu vou fazer um modelo, você pode seguir o modelo ou você pode fazer o seu próprio resumo seguindo a fundamentação que eu acabei de colocar. Beleza, questão 39, essa é outra problemática. Por quê? Porque a banca colocou esse item 1 incompleto. Ele fala assim, ó, o Tribunal de Justiça com sede na capital, jurisdição em todo o território, constitui-se em tribunal pleno, em câmaras reunidas e câmaras especializadas. Deixa eu abrir aqui a lei de organização judiciária para mostrar isso daí para vocês. Mostrar como ela colocou incompleto, mas possivelmente, pelo que eu estou olhando da questão, a banca vai querer cobrar isso daí como correto. Vamos esperar o gabarito oficial. Então tá aqui, ó, artigo 12 da Lei de Organização Judiciária. O Tribunal de Justiça com sede na capital e jurisdição em todo o território compõe-se de 20 desembargadores e constitui. Aí ele falou, na questão tem, né? Tribunal pleno, câmaras reunidas, câmaras especializadas e de direito público. Então faltou a parte inicial ali de 20 desembargadores, mas que não teria tanto problema quanto a isso. Só que da parte que ele falou, constitui-se. Ah, eu acho que eu já estou vendo aqui. Eu acho que eu tô vendo que ele pegou, talvez foi pelo desatualizado aqui, ó. Porque o desatualizado vai até especializados. E foi justamente o que tem na questão. Talvez eles não pegaram essa atualização aqui de 2018 e incluir direito público. Mas aí é que está o problema, né? Então, possivelmente eles vão considerar o item 1 pelo item desatualizado, né? Está incompleto. Vamos esperar o posicionamento. Quem errou tem essa possibilidade de entrar com recurso, porque possivelmente eles pegaram o item ali desatualizado, como eu acabei de mostrar na lei. O item 2 está errado,
não é 2/3, é maioria absoluta, e o item 3 está correto. Então, possivelmente, o gabarito da banca vai ser o item C, mas com essa possibilidade de recurso. Mas isso é tão chato, assim, você cobrar isso daqui, e também, assim, já tem essa daqui, que é quase certo, né? Lógico que a gente espera que a banca anule, mas depende muito dela. Aí já tem outra. Aí, às vezes, a banca não quer, ela vê que tem muitas questões com problema e não anula tudo. Aí, às vezes, uma questão dessa problemática acaba prejudicando a pessoa. Mas, enfim, vamos ver o que que a banca vai utilizar. Essa questão 40 aí do juiz adjunto, questãozinha muito boa também. Gabarito item E. Todos os itens aí estão corretos. Juiz adjunto, substituto, né? Tem compensa substituir, juiz. Se não me engano, tinha até uma questão dessa daqui na revisão também. Então, fizemos aqui o comentário, né? A análise geral, como eu falei, depende tudo do gabarito oficial. O gabarito oficial é que vai dizer o norte, é que a gente vai poder seguir e até mudar aqui alguns entendimentos, alguns posicionamentos, dependendo do gabarito oficial. Não se preocupe, ele saindo, eu vou analisar novamente e verificar a possibilidade. Essa daqui já é certo. Essa daqui já está na cara que ela tem a possibilidade de recurso, né? Mas tem outras aí que depende do que a banca vai seguir, qual o posicionamento que ela vai seguir, aí vai depender se vai caber recurso ou não, beleza? Então, valeu, galera, forte abraço, vamos aí aguardar o gabarito oficial para verificar se tem a possibilidade de algum recurso aqui. Valeu, tchau, tchau.